Deus atenta Saul. Porém, irmãos, o Pai justo revelado só pelo Messias, ele não atenta ninguém. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Um espírito mau da parte do Senhor, Deus Israel, atormentou Saul. Então, irmãos, este espírito mau, trevas, da parte do Senhor, atormentou Saul. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, ali diz que o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 15, os criados de Saul disseram a Saul: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Irmãos, esse Deus Israel, ele atenta, ele coloca as pessoas na prova. Porém, irmãos, o Pai justo revelado só pelo Messias, Mateus capítulo 11, versículo 27, João capítulo 1, versículo 18, João capítulo 17, versículo do 25 ao 26, o Pai justo na qual o mundo não conhece, o Pai, ele não atenta a ninguém, ele não coloca ninguém na prova. Tiago capítulo 1, versículo 13, ninguém sendo atentado, diga: do Pai sou tentado, porque o Pai não pode ser tentado pelo mal e a ninguém atenta. Irmãos, não se enganem, tudo de bom, bondade, piedade que recebemos vem do alto, vem do Pai, aquele que fez as luzes do céu. Nele não há escuridão, trevas, maldade, crueldade. Em Tiago, capítulo 1, versículo do 16 ao 17, afirma, irmãos, que o Pai, ele não varia de posição. O Pai, ele é bom. Tudo que recebemos do alto de bondade, tudo que é perfeito, bom, agradável, vem do Pai, que fez as luzes dos céus. Luzes, irmãos, luzes. Então, irmãos, o Pai, ele é bom. Então, quem era aquele Deus que jogou um espírito mau para atormentar Saul? Que espírito era aquele? Que Deus era aquele que atormentava Saul? Se o Pai, ele é bom com todos, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 45, Messias disse que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, pois o que passar disso vem do maligno. Irmãos, observem que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, ali diz, irmãos, que o Pai, ele não muda e nem varia de posição, ou seja, o Pai, ele não muda de ideia, pois mudança de ideia causa escuridão, trevas, exatamente aonde o Deus Israel, o Deus de Salomão, de Davi, de Elias, exatamente esse Deus habita em trevas. Ele muda de ideia, como está escrito em Êxodo, capítulo 32, versículo 14. Deus muda de ideia. E este Deus, ele habita em trevas. 1 Reis, capítulo 8, versículo 12.
Porém, irmãos, o Pai justo revelado só pelo Messias, ele não habita em trevas, como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 5. A mensagem que o Messias nos deu e que anunciamos a vocês é esta: o Pai é luz e não há nele nenhuma escuridão, trevas, maldade, crueldade. Em João, capítulo 8, versículo 12, ali diz, irmãos, que o Messias, ele é a luz, e quem segue ele não anda em trevas, escuridão. Então, irmãos, o Messias, tudo que ele fez foi aquilo que ele viu o Pai fazendo. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. João, capítulo 5, versículo 19. Os empregados de Saul procuraram um rapaz que tocasse liras, harpas, para que o espírito mau da parte do Senhor que estava em Saul se acalmasse, se retirasse, saísse de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 16, ali, irmãos, os empregados de Saul dizem a Saul para que eles fossem buscar um homem que saiba tocar harpa, lira, e assim, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre Saul, então este rapaz que toca lira, harpa, tocará, então sairá esse espírito mau da parte do Senhor através do som da lira, da harpa na qual esse jovem tocará. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 19, Saul enviou seus mensageiros até Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está cuidando, apacentando as ovelhas. Irmãos, observem, Davi, ele cuidava das ovelhas. Olhem só a cópia barata do Deus Israel, pois o único pastor que cuida das ovelhas é o Messias. João capítulo 10, versículo 16. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, ali, irmãos, sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, a lira, com suas mãos. Então Saul sentia um alívio e se achava melhor, e o espírito mau da parte do Senhor se retirava de Saul. Irmãos, observem, o espírito mau da parte do Senhor, Deus, Israel, se acalmava com a harpa de Davi. Irmãos, dentro das sinagogas, templos de pedra, os louvores com os lábios, esses mesmos louvores, harpa, lira que Davi tocava, hoje em dia os religiosos tocam dentro dessas sinagogas, agrada os demônios e não o Pai, pois os demônios que se agradam desses louvores hipócritas feitos pelos lábios. Porém, irmãos, o Pai, ele detesta, ele não aceita esses louvores. O Pai detesta ouvir barulhos de harpas, louvores, hinos. Em Amos, capítulo 5, versículo 23, ali o Pai diz: parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em Mateus, capítulo 15, versículo do 7 ao 8. Ali, irmãos, o Messias, ele cita uma profecia de Isaías. Diz assim, irmãos: hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: o Pai disse,
este povo com sua boca, louvores, hinos, harpas, liras, diz que me respeita. Os religiosos pensam que louvores, hinos, harpas, o Pai se agrada, mas o Pai não se agrada de hinos, louvores, harpas, feito pelos lábios, louvores hipócritas. Mas na verdade, o seu coração e entendimento está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, a adoração hipócrita feita pelos lábios, pois eles ensinam leis humanas, leis de Moisés, 613 leis de morte, como se fossem meus mandamentos, os 10 mandamentos. A verdadeira adoração para o Pai, irmãos, é o adorar em espírito e em verdade. Ou seja, irmãos, ter intimidade com o Pai, com o Messias, ter as Escrituras no topo, na mente, no entendimento e repartir a verdade, o pão vivo que desceu dos céus. O adorar o Pai é mudança de vida, é nascer da água e do Espírito, na verdadeira água que é o Messias. Em João, capítulo 15, versículo 3, ali o Messias disse: vós estão limpos através dos meus ensinamentos, a verdadeira água, aquele que bebe desta água que é o Messias, nunca mais terá sede, ou seja, estará limpo, lavado, purificado pelos ensinamentos do alto e do Espírito, ou seja, Espírito da verdade que nos ensina todas as coisas. Em João capítulo 16, versículo 13, ali o Messias disse que o Espírito da verdade nos ensinará todas as coisas, os ensinos do alto, no topo, na mente, entenderemos as coisas espirituais. Romanos, capítulo 12, versículo do 1 ao 2. Ali diz, irmãos, que a verdadeira adoração ao Pai, que é agradável a Ele, é mudança de vida. Não viver como vivem as pessoas deste mundo, mas deixar o Pai nos transformar por meio de uma completa mudança da nossa mente, entendimento, para que assim possamos entender as coisas espirituais, na qual para este mundo é loucura. As coisas que vêm do alto para este mundo é loucura. E para entendermos as coisas espirituais, precisamos passar por uma mudança de mente, de entendimento, deixar o Pai nos transformar, pois só assim conseguiremos compreender, conhecer a vontade do Pai, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Pai. Irmãos, os demônios, eles são expulsos através da palavra, através do verdadeiro pão, da verdadeira água, através das escrituras, dos ensinamentos do alto. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, mas esta casta, demônios, não se expulsa senão por oração, comunhão, união, intimidade, entendimento com o Pai e jejum, repartindo o verdadeiro pão, libertando as algemas, o cativeiro, a gaiola, o fardo pesado que as pessoas estão. Isto é o verdadeiro jejum, como está escrito em Isaías 58, versículo do 5 ao 8. E se afastar, retirar, eliminar as coisas deste mundo, se limpar na verdadeira água e se afastar dos manjares do mundo. A luz, que é o Messias, as palavras que vêm do alto, o verdadeiro pão, a verdadeira água, tira as pessoas das trevas, ou seja, expulsa os demônios, ensinos de esterco, fardo pesado que essas pessoas se encontram. Em João, capítulo 8, versículo 12,
Falando novamente ao povo, Messias disse: Eu sou a luz, ensino, água, pão do mundo, pessoas. Quem me segue, me obedece, crê em mim, pratica boas ações, nunca andará em trevas, escuridão, leis de Moisés, cegueira espiritual. Ou seja, irmãos, não seguirá demônios, Jesus Cristo, Deus, Yahushua, Javé, Jeová, etc. Mas terá a luz, ensinos, escrituras no topo, na mente da vida. Ou seja, a pessoa jorrará bons frutos que produz a vida eterna, a salvação.